Olá, meus amigos. É um prazer muito grande estar novamente estudando. E hoje eu estou recebendo um amigo muito querido, alguém que faz parte aí do nosso convívio, aqui na cidade do Guarujá. Já tivemos a oportunidade de, na obra anterior, gravar também um capítulo, que é o meu amigo Klaus. Seja bem-vindo, Klaus. Vamos estudar, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Lázaro. Deus abençoe. Vamos expandir nossa consciência mais um pouquinho, né? Beleza, maravilha, é isso mesmo. E como nós fazemos todo início de estudo, uma reunião, quando presencial, já tivemos estudando por vários anos, né? Eu, o Cláudio, uma turminha boa lá na Comunidade Espírita Cristã do Guarujá. Hoje, o Cláudio continua atuando na casa, trabalhando, auxiliando, uma tarefa muito importante que a casa desenvolve, que é com os Uma honra, moradores de né? rua, né, Cláudio? Sim, uma honra conviver sempre, cada semana, um aprendizado novo que a gente tira lá, né? É uma grande escola. Verdade. E é uma tarefa bastante envolvente, tá? A comunidade Sim, já desde mais de 40 anos, quase 50, né? ela Caminhando para 50 anos. caminhando para 50, né? Sim. Quando eu E entrei, acho que já tinha 42 anos já. E faz mais de 5 que eu entrei, então. que legal. Uma casa realmente abençoada que atende aí não só aqueles que estão lá estudando, como nós, que passamos por lá, você que ainda está lá, mas também aqueles necessitados, né? Irmãos nossos que dependem sempre do carinho, depende sempre da caridade daqueles que um pouquinho mais pode oferecer. E que Deus Encarnados e abençoe. desencarnados, né? Exatamente. O Espiritismo realmente tem essa característica, essa bênção de atender também o plano espiritual. Que bom. Sim. E é por isso que, para entender como funciona tudo isso, é que nós aqui continuamos estudando e cada vez mais compreendendo melhor esse trâmite da comunicação dos espíritos. E Entre os dois mundos, né? essa obra que nós estamos iniciando hoje no primeiro capítulo, já fizemos um capítulo, a introdução, fiz com o meu amigo Romeu, que também atua aqui numa casa em Vicente Carvalho. Fizemos a introdução, o vídeo anterior, e lá entendemos o quanto nós estamos mergulhados em ondas, raios, e como que a mediunidade realmente se propaga, como que ela se propaga para que essa possibilidade da comunicação aconteça. Essa obra ela inaugura a parte mais técnica na coleção que o André Luiz nos deixou, e nós estaremos enveredando a partir de agora nesse conhecimento. Já temos o estudo dela por áudio, mas agora por vídeo ficou bem melhor, mais interessante. Vamos em frente. E antes de Sim. iniciarmos mais efetivamente, vamos pedir o amparo dos nossos mentores, amigos do plano espiritual que acompanham essa tarefa, que estão sempre conosco, nos ajudando nas reflexões, no melhor entendimento, para que o material que nós possamos gerar seja útil, seja um bom material e que possa expressar a verdade desse conhecimento que chega até nós através desse espírito benevolente, que é o André Luiz, que nos apresenta grandes personagens nas suas obras, e contando também com a psicografia do Chico Xavier, que é esse irmão querido que nós sempre estaremos com ele em nossos corações. Agradecido que estamos, vamos em frente. Beleza, Klaus? Bora! Bora lá. Então eu vou compartilhar a nossa tela. Eu acredito que esteja bem visível para você também, né? Show, perfeito. Beleza.
Então, aqui nós temos a obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, Estudando a Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu tenho 2 slides, Klaus, que nós temos no compêndio do livro, e eu vou compartilhar ele aqui também. Esses 2 slides são informações que eu vou repetir todos os estudos de todos os capítulos. Então, resumão da obra, não? Por quê? Por que isso? Porque sempre, em cada capítulo, pode ser que tenha alguém que esteja chegando pela primeira vez e aí vai entender do que se trata realmente. E a partir desses 2, aí eu convido você a fazer a leitura do 3º slide, do 4º slide em diante, para que a gente possa refletir o capítulo. Bom, a obra, na contracapa, nós temos: em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual no solar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superiores e terrestres e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os 2 mundos. Então, ele está apresentando aqui realmente que o André Luiz e o Hilário, que são esses 2 amigos nossos, que nós vamos estar com ele durante a obra toda, eles se encaixam em uma equipe liderada por um outro espírito chamado Aulus, e eles estão se preparando lá nesse primeiro capítulo para que eles venham acompanhar o desenvolvimento da mediunidade aqui nas casas espíritas na crosta terrestre. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre os encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. Psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, essa esclarecedora obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. Então, aqui vem uma visão genérica realmente da obra e da importância que essa obra tem na compreensão desse campo que é a mediunidade, que realmente permite com que os 2 planos se interajam e a partir daí um auxilia o outro. Vamos em frente. Eu ia deixar para comentar mais para frente, quando fosse falar sobre a dedicação, né, do Aulus, mas é muito clara, a minha visão ficou muito clara sobre esse aspecto, que eles estudam isso como os cientistas aqui encarnados estudam a tecnologia para evoluir cada vez mais, né? Que até esses mecanismos estão em constante evolução, né? Entre os 2 mundos. Então, tipo, são efeitos naturais que sempre estiveram disponíveis, que nem a tecnologia do celular sempre esteve disponível para a gente utilizar, só que a gente descobriu ela recentemente, né? Então, a mediunidade, pelo que eu entendo, ela funciona da mesma forma. Então, quantas outras coisas que o universo e a natureza não têm disponível que nós vamos descobrir ainda, né? É uma ferramenta que nos alimenta e, a partir de agora, será bastante importante até que a gente consiga entender e nos desenvolvermos a tal ponto de que os próprios instrumentos que estarão sendo desenvolvidos, eles permitirão com que essas comunicações aconteçam diretamente, como nós temos hoje a comunicação que nós estamos fazendo aqui via internet, né? Internet, né? Os 2 planos da vida estarão se comunicando assim também, logo, através dos aparelhos. E aí, a mediunidade continuará interferindo e continuará auxiliando para que nós tenhamos
essa possibilidade dessa interação intimamente nos transformando. Mas Sim. a comunicação será mais direta mesmo, não só com os nossos irmãos desencarnados, né? Mas também com o pessoal aí dos outros orbes, os nossos irmãos de outras esferas de vida, e estarão se comunicando. E esse século é o século dessa transferência, é o século Sim. dessa transição. E o que eu acho mais interessante é que já está disponível essa tecnologia, mas graças ao Aulus, que na minha opinião ele é um cientista da mediunidade, né? Ele continua estudando quanto ele e quanto os outros se dedicando nesse assunto vão conseguir que isso um dia se torne real, né? Exatamente. A evolução é contínua nos dois planos, né? Então vamos começar o capítulo, Cláudio. Já estou colocando aqui o slide inicial para que você faça a leitura e nós vamos conhecendo, né, esse espírito que nós comentamos, que é o Aulus, que é o assistente, o orientador do André Luiz nessa obra. Sim. Vamos que vamos. Eu dei uns spoilers já, né? Isso, ótimo. Vamos lá. Pode começar? Sim, por favor. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. De certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habite mente. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos, a pedido de Clarencio, para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era, por isso, dentre as relações do ministro, que se fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Bom, então já estamos aqui com aulas e nós que estudamos a obra aprendemos a admirá-lo, né? Mas Sim. com já as primeiras lições que o André Luiz aqui só nos comentários nos faz entender. Olha só que coisa importante. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito. Então nós estamos verdadeiramente nos integrando, nos transformando a nossa visão. Hoje, a partir desses estudos que nós estamos fazendo, principalmente do entendimento deles, nós vamos entendendo o quanto nós, espíritos imortais, devemos olhar para dentro de nós e enxergarmos esse espírito. Pois Sim. a maioria dos nossos irmãos aí espalhados pelo planeta ainda não conseguem ter essa visão. E a doutrina espírita nos dá essa oportunidade desse entendimento. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, eu fiquei até curioso, eu não sei de que data que é essa obra, mas se isso foi antes ou depois daquela reunião universal, da reunião solar, né, do nosso tema solar, para a data limite dos 50 anos. Foi antes, né? Então antes. já era expectativa, já estavam na expectativa da Era da Luz, né? Sim. A doutrina espírita, né, que foi inaugurada em 1857 pelo Allan Kardec, aí depois passou-se aí praticamente quase 100 anos, e esses espíritos que estavam lá com Kardec vieram praticamente todos trabalhar aqui no Brasil através do Francisco Cândido Xavier, e todas as informações foram sendo colocadas de novo de uma outra forma, né?
E o Francisco Cândido Xavier, com toda aquela benevolência, com todo aquele sentimento, aquela pureza de espírito, né, que ele Sim. aqui apresentou, ele recebeu esses espíritos, como o André Luiz, trazendo toda essa harmonia, todo esse conhecimento já no século XX. Sim. E aí nós estamos hoje aqui no século XXI buscando entender direitinho todo esse ensinamento que, na verdade, é aquele ensinamento que Jesus, há 2000 e tantos anos, já deixou bem claro, só que a humanidade precisava de caminhar para poder entender, né? Mas, enfim, Sim. aqui, Klaus, o orientador, o André Luiz, então, está apresentando o orientador e expressando já o quanto ele está feliz por ter alguém da relação aí do Clarencio, né, com esse objetivo de auxiliar a ele, que estava aprendendo, e nos auxiliar aqui, graças a Deus. Vamos Bora lá. lá. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando afetivas questões da humanidade terrestre. Pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse de irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais estranho e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas, com o carinho de médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Esses espíritos já mais esclarecidos, mais evoluídos, eles demonstram claramente a firmeza que é necessária nas atividades, né, que eles se envolvem, mas também deixando bem claro como se deve fazer através da humildade, que deve estar sempre pautada em todas as ações que nós devamos nos propor quando é uma ação, principalmente uma ação do bem, é claro. Então, Sim, o Aulus tem, porque né? esse trecho é uma parte de como se fosse a leitura corporal do Aulus, né? Porque é uma parte que ele não teria como... são coisas que não são faladas, coisas que o Aulus não falou em palavras, falou em atitudes, né? A percepção do André, que já é aguçada ali, observando essa relação que eles estão travando, né, nesse momento, que o André Luiz foi apresentado agora, e está nos trazendo apresentando também o Aulus. E aqui ele está deixando bem claro a riqueza cultural, né, que o Aulus Sim, alinha na sua presença, inclusive mostrando, né? Ele falou aqui, ó, entranhado patrimônio de amor, causou satisfação em vê-lo reportar as necessidades humanas com carinho de médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro, para a alegria de ajudar e salvar. Então é muito bonito que todo mundo possa, em suas atividades, qualquer que seja, sempre buscar esse primor, né, de, primeiro, entender que está lidando com seres humanos, com filhos de Deus, e que todos, para Deus, têm o mesmo valor. Então, é importante que nós estejamos sempre com isso em mente, porque às vezes nós nos envolvemos em situações, tanto profissional como numa relação familiar, e a gente se perde nesse caminho. Acaba, mesmo tendo razão em alguma situação, utilizando essa razão de forma errada. É importante que a gente saiba equalizar isso. sim. Mas é São os isso, desafios do dia a dia, né? é verdade.
Pode mandar brasa? Manda bala que o slide rolou. Fechado. Interessava-se pelas experiências mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas ao público pelo famoso magnetizador. Reencarnado no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carragnet e Balzac, com Teófilo Galter e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos. Comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Então, olha as relações de quando Aulus estava reencarnado lá na Europa, no convívio dele, né? Primeiro foi na época contemporânea lá do Allan Kardec, né? Aí depois ele conheceu, estudou muito com o Mesmer, ou seja, ao nosso vovô Pedro aí, e também todas essas outras personalidades, ou seja, uma bagagem enorme, só no convívio que ele tinha, ele ganhou, e ele era do mesmo nível desses espíritos que nós já temos um conceito muito elevado a respeito de todos eles. E ele agora está aí, ó, nessa época que o André Luiz trouxe a obra, informando a atividade dele no plano espiritual, trabalhando com a mediunidade, dando amparo aqui na equipe de espíritos que atua no Brasil. Isso aqui o que eu achei bem curioso, assim, e que me trouxe, como é que eu vou te dizer, de certa forma, mais para a realidade, trouxe a parte dos espíritos desencarnados mais para a realidade dos encarnados. Eu achei esse slide, porque é como se fosse o currículo dele aí, né? Sim. E aí está dizendo que há 250 anos que ele vem se dedicando ao estudo dessa ciência da interligação, né, dos dois planos. Então, antes eu tinha uma ideia de que, por exemplo, os espíritos que já atingiram a angelitude, eles vinham e passavam para quem estava no degrau de baixo a informação, falar, vocês vão fazer assim para chegar lá. Não, eu percebo que, independente do estágio que a gente está, a gente é que vai construir o próximo degrau juntos, né? Porque, tipo assim, por exemplo, Jesus podia vir deixar uma cartilha para eles no mundo espiritual, ó, para fazer a mediunidade se faz assim. Mas não, nós mesmos, como humanidade, estamos tendo que descobrir. Então, a gente tem um cientista da mediunidade, para mim o Aulus é um cientista da mediunidade, que vem estudando isso com outros cientistas para melhorar isso a cada tempo. Tipo, não foi uma coisa que eles pegaram pronta, que eles só chegaram e estudaram. Não, eles estão ajudando a desenvolver, aprimorar e melhorar há 250 anos isso. Eu achei isso fascinante, muito, muito próximo à nossa realidade aqui encarnada, né? Como o mundo evolui. Na verdade, Alves, quem está se desenvolvendo somos nós, né? Você vê que esses espíritos que já têm um cabedal de conhecimento um pouquinho maior e reencarnam na Terra, eles vêm para alavancar o desenvolvimento de toda uma nação, de toda uma esfera, família terrestre, né? Comunidade planetária. Sim. E eles estão nesse intermeio, em épocas, vai reencarnando, porque existe um planejamento de desenvolvimento do planeta. E nesse planejamento, a equipe espiritual
que coordena tudo isso, eles sabem quem são aqueles espíritos que eles precisam que ele venha aqui e o momento certo que ele deva reencarnar, né? Na época da codificação, muitos espíritos desses reencarnaram porque precisava de formatar esse material e deixar aqui para que se desenvolvesse todo esse estudo e essa prática que utiliza a mediunidade, né, para poder auxiliar a comunidade terrestre aí. E estamos nesse caminho. Forçando uma evolução coletiva, né? Exatamente. E nós, que estamos estudando, por exemplo, nós estamos buscando nos qualificar para daqui a pouco auxiliar também, participar desse auxílio. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade, porque esses espíritos que já evoluíram bem mais, e ele, humildemente, ele fala, ele não está na condição de anjo, ele é um espírito que estava reencarnado até há 200, 300 anos atrás, aqui também buscando o seu desenvolvimento, né? Agora ele já atingiu e ele está ajudando. E nós precisamos de assumir a responsabilidade de trabalhar, de estudar, de aprender. Por quê? Se a gente não vai poder fazer o que eles fazem, mas como disse Jesus, podemos fazer até muito mais, se nós conseguirmos entender tudo isso e nos transformarmos, nos modificarmos, fazer com que esse espírito que nós somos, que ele definitivamente vença o que é mais grosseiro dentro de nós. Porque nós... É a primeira grande vitória, né? Essa é a primeira grande vitória é sobre nós mesmos, né? Exatamente. Como cada um de nós é uma gota no oceano, de certa forma, da gente se modificar e se melhorar, a gente está somando coletivamente para a consciência coletiva, né? Somando positivamente para a consciência coletiva. E começa assim, Klaus. Por exemplo, eu estou aqui, eu e você e os nossos companheiros que nos acompanham no plano espiritual, do nosso lado aqui, nos intuindo, nos ajudando para poder estudar e entender. Não é só fazer a leitura. A gente vai buscando fazer um entendimento e eles estão nos ajudando. E sabedores de que quando se une dois ou mais com um fim nobre, realmente as vibrações de Jesus estão chegando até nós. Nós precisamos de acreditar e confiar que isso acontece, porque é nesses momentos que nós temos a possibilidade de nos transformarmos, de nos ajudarmos nessa transformação que devemos ter no caminho, né? Uma grande responsabilidade, né? Grande mesmo. E ainda bem, né? Porque que nós vamos fazendo com que a nossa consciência comece a assumir isso. Porque nós ficamos, na maioria das vezes, naquele compasso assim. Vamos esperar, agora eu não vou conseguir mesmo. Não sei lá, eu já estou com 60 anos de idade, no meu caso. Por que eu vou? Então, vamos esperar, na outra reencarnação eu nasço, vou crescer de novo, vou aprender mais jovem. O que é isso, né? Então, nós precisamos de cada vez renovar a nossa esperança, que o amparo é tão grande e é muito maior do que qualquer desafio que nós temos pela frente. Okay? Sim. Então, vamos lá. E à medida que a gente vai crescendo, os desafios vão crescendo também, né? Isso por quê? Porque o fardo nunca será mais pesado do que o que nós podemos carregar. É isso. O mestre deixou tudo explicado e a gente precisa de acreditar nele. E nós duvidamos demais. Não podemos, não. Qualquer que seja o desafio que apareça, que doa. Se vai doer, você não vai esquecer nunca mais daquela dor. E você vai aprender com ela. Até para evitar. Sim. Vamos lá, né? Vamos. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informamos, respeitosos, em dado momento. Alguns aspectos de intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível,
Em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Tipo, os ensinos mais pesados ele coloca apenas como apontamentos, né? É isso. É porque ele acha que é muito importante, primeiro, que a ênfase se dê na forma, no conteúdo que deva ser passado. E se nós, dentre tudo que nós estudamos, nós assimilamos pelo menos um percentual pequenininho, e aquilo faça verdade dentro de nós, nós vamos utilizar bem o que nós aprendemos. Então, ele deixa bem claro para que a gente possa, com muita calma, ir nos inteirando dos assuntos com humildade, para que a gente Sim. não ache que o que nós já aprendemos já é tudo. E não é, por mais que nós possamos aprender bastante sobre um determinado tema, por exemplo, a mediunidade, é muito pouquinho que nós vamos assimilar e fazer com que aquilo seja trabalhado dentro de nós. Sim. Nós sabemos, Porque diga lá. Até os professores estão aprendendo, né? Como nós alunos podemos achar que sabemos tudo, né? Então... Exatamente. E o estudo, Cláudio, da mediunidade, nós que lá na comunidade fizemos o estudo da iniciação mediúnica, né? E nós ali, o que a gente aprende quando você se une com vários irmãos em torno de uma mesa. Nós às vezes estávamos lá em 10 pessoas estudando, e a ajuda que um passa para o outro, quando nós estamos na prática mediúnica, observando e passando as sensações que você tem, é tão importante que a gente faça isso. Fica realmente o convite para todos que estão aqui estudando conosco essa obra, que vão para o estudo na Casa Mediúnica, vão participar da parte teórica, vão participar do desenvolvimento na parte prática, pois é assim que nós vamos aqui, como ele está colocando, fazendo com que esses pequenos apontamentos que nós vamos admitindo e buscando descobrir esse despertar dentro de nós, possa fazer verdade na nossa vida. Né? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, vai começar a primeira aula, né? Isso. Primeira aula deles lá. Vamos lá. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e, porque não havia tempo a perder, seguimos-los prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar palestra. Tomamos lugar entre dezenas de companheiros que o seguiam, atentos e em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Tipo assim, eu que já
palestrei bastante, já fui em muita palestra, eu achei muito interessante esse final, né? Porque geralmente na palestra o cara, às vezes, ele entra como se fosse um... Não que eu cheguei nesse nível, né? Sempre palestrei aqui e tal, palestras pequenas, máximo para 300 pessoas e tal, mas quem palestra para 5.000, às vezes até mais, eventos grandes que eu já fui em São Paulo, parece um show, né? Quando o cara vai entrar, tipo, só falta soltar fogos assim e tal, né? Fogo, alguns palestrantes. E ali ele chegou e sentou como se fosse um amigo que é uma roda de conversa, né? Isso. E olha só, que interessante, né? Agora, primeiro, o André Luiz está apresentando aí um outro espírito, que é o Albério, e esse espírito, ele está dando lá essa palestra, né? Para encarnados e desencarnados. Ou seja, aqui já está mostrando um pouquinho de como que funciona a mediunidade, né? Nós que, ao desdoblarmos do corpo físico, temos a oportunidade de estar em um lugar desse, ouvindo uma palestra de espíritos que já têm esse conhecimento bem avançado, é uma coisa que eu fico ali, Klaus, imaginando que seria o ideal para todos nós, né, buscamos aprender um pouquinho mais, que tenhamos essa possibilidade, porque a maioria das recordações que nós temos do sonho, através do sonho, né, no desdobramento pelo sono, eles nos apresentam situações bem mais difíceis, onde nós estamos sempre acordando atordoado aí por conta do nosso pouco desenvolvimento ainda. Então, os espíritos que já Sim. conseguem estar presenciando essas atividades no plano espiritual, atividades edificantes, nossa, que nós possamos arranjar instrumentos que possibilite para que nós tenhamos concentração e possibilidades para tal. E uma das coisas que é importante que a gente fale aqui, né, e deixe claro, é que nós tragamos hábitos de, ao chegar a hora de dormir, façamos a nossa concentração, o nosso pedido, né? Sejamos humildes e pedimos ajuda para os nossos mentores para que nos ajude a vivenciar situações como essa, onde nós vamos aprender muito. Na aula noturna, né? Sim, é importante Mas, que tipo assim, pelo que eu entendo, né? Eu imagino, na verdade, né? Que, por exemplo, essas pessoas encarnadas que estavam lá, elas estavam dormindo, né? E seus corpos espirituais estavam lá. Elas assistem a aula, mas na hora que elas acordam, elas já não lembram de nada, né? ela não lembra da memória física, né? Na memória física, sim, sim, sim. Porque a memória, o que ela Ela aprendeu, não consegue ter acesso à cola, né? quem tem, quem somos nós, né? Nós somos espíritos, né? Sim, E o que nós temos na nossa memória espiritual é o que faz com que nós estamos aqui no físico agindo. Porque se eu, lá no plano espiritual, conseguir já me autoconhecer, conseguir já resolver muitas questões espirituais comigo mesmo no meu desenvolvimento. Quando eu venho e reencarno, ou quando eu venho e acordo, depois que eu saí de uma noite de desdobramento pelo sono, né, eu venho e vou agir de acordo com o meu desenvolvimento. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. O que nós estamos fazendo hoje aqui, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo, é quem nós somos. Nós estamos reagindo ao espírito que somos. Se nós somos mais desenvolvidos, nós vamos ter uma possibilidade. Se nós tivermos espiritualmente um desenvolvimento inferior, nós vamos causar outras situações bem diferentes na nossa vida aqui no dia a dia. Por mais que nós raciocinemos, por mais que nós usamos o nosso cérebro e sabemos o que é certo e o que é errado, nós vamos ter momentos, nós vamos identificar em nós
situações que depois, chegar no final do dia, seguir o mandamento lá que o Santo Agostinho deixou, relacionar pelo menos 10 coisas que nós fizemos. Nós vamos identificar ali no meio dessas 10 situações que a gente fala assim, nossa, como eu ainda preciso de mudar, como eu ainda preciso de modificar. Sim, o coach Santo Agostinho, né? Exatamente. É um exemplo de humildade, né? Que nós temos aí na humanidade. Isso faz parte de pessoas que são comprometidas com o autodesenvolvimento, né? Porque tem pessoas que são comprometidas com outras coisas, mas não são comprometidas com isso. É como se fosse... É um sistema de avaliação. Às vezes, para a pessoa assistir o Jornal Nacional, de 0 a 100, é nível 100 de importância. Assistir a novela depois, assistir aquela programação é nível 100, descansar é nível 100. E se autodesenvolver, parar para ler um livro, parar para acompanhar um estudo, parar para buscar o autoconhecimento, é nível 10, é nível 20 de nível de importância. Então, é um sistema de avaliação que a pessoa tem e que as pessoas que buscam, que são nível 100 para o autodesenvolvimento, é que passam por esse processo que a gente está falando, né? O caminho é uma questão de escolha, né? Você pode escolher o caminho que Sim, você quer tomar. O importante, Klaus, que a gente não sim, pode deixar de também entender isso para conosco mesmo, é que não importa o caminho que você tome, mas se você conseguir, dentro de você, encontrar a sua paz, encontrar o seu eixo, mesmo você estando num caminho mais conturbado, você pode seguir por aquele caminho que você vai conseguir trilhar e auxiliar alguém, auxiliar um próximo. Não importa a religião que você vá, não importa qual seja o caminho que você escolheu aqui na vida. Todos os caminhos levam a Deus. A gente não pode entender, mesmo, por exemplo, que uma pessoa escolha um caminho da criminalidade, vamos dizer assim. Ele vai extremo, causar, né? ele vai causar situações para ele tão graves que no final desse caminho ele vai chegar a Deus também, porque ele vai É, compreender a dor que ele sente por conta do caminho que ele sim. trilhou. Então, o importante é Essa isso. palavra caiu, essa Uhum. palavra caiu recentemente lá na sopa. É, Tipo, uns vão demorar mais do que outros, mas todos vão chegar, né? exatamente. Não tem saída. A única saída é a luz. Isso já é uma belíssima notícia. Mas pensa bem. E agora, por que, refletindo dessa forma, por que é que eu vou escolher um caminho mais dolorido, né? Se eu posso trilhar por um caminho já com uma certa iluminação. Então, vamos É, buscar. Nós somos seres criados simples e ignorantes, mas que nós estamos nos desenvolvendo e temos o raciocínio. Nós já sim, desenvolvemos, nós já saímos dos reinos mineral, vegetal, animal, estamos no hominal, ainda no começo, mas estamos seguindo em frente. É muito sim, importante que a gente faça o melhor possível, né? E se você não consegue, isso que você faz, que a gente também tem buscado um pouquinho fazer, né? Que é, quando a gente ainda não está conseguindo vencer tudo em nós, vá lá ajudar alguém. Vá lá, oferece a mão para alguém, porque assim sim, você vai poder aprender de um jeito diferente. Você não precisa de aprender só com a sua dor. Você pode sentir a dor do próximo, né? Fazer alguma coisa e aprender sim, com ela. sim. Mas é isso. Essa é aquela máxima que tem, né? Que o sábio, né? O inteligente, aliás, o inteligente ele aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, ou a Uhum, gente pode extrair o material dos livros, né? uhum. Ou ajudando alguém aprendendo com essas pessoas, ou a gente pode ir lá bater cabeça, passar pela dor para aprender, né? Sim. Uma coisa legal também é assim. É claro que a teoria, ela fundamenta. Agora, a prática, ela é efetiva.
A hora que você pega essa teoria e vai lá, e arregaça as mãos e vai fazer, qualquer que seja o auxílio. Por exemplo, se você sentar numa mesa mediúnica e trabalhar lá, criar essa prática, nossa, é algo divino também que você esteja auxiliando de alguma forma, né? Pelo menos se colocando para o auxílio. Sim, Sabedores que sim. somos, que na verdade pouco podemos oferecer Ainda ainda. mais quando eu trabalho pela Grande Seara, né? Exatamente. Seguindo em frente. Aí o começo da palestra, né? Isso. Ou, aliás, da conversa de amigos, né? De irmãos. Meus amigos, falou com segurança. Dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. O que você acha desse texto aí? Ah, até postei essa semana já. Já postei no Instagram porque eu achei pesado. Ainda mais essa última frase foi arrebatadora, né? Pensa bem. Nós estamos aqui com a pretensão de estudar esse capítulo. Tá? Eu acho que já é a 10ª vez que eu venho estudar novamente e eu sei que não consegui ainda captar tudo que tem de ensinamento dentro, principalmente só nesse slide aqui, ó, nesse texto que está nesse slide. Né? Nós poderíamos parar aqui nesse slide e ficar 1 hora conversando sobre ele, que teria fundo para a gente Sim. ir lá buscar. Tá? Sim. Então, o Albério, ele é fundamental nessa obra. Essa palestra que ele está dando lá no plano espiritual, ele deixa algo divino para que nós possamos. Poucos são aqueles que eu já vi buscar realçar essa palestra do Albério na doutrina espírita, mas tem alguns que eu já ouvi também maravilhosos, né? Falando sobre essa palestra dele. E nós estamos aqui com esse privilégio de estudar novamente os textos que o Albério vem deixando. Então, eu vou pedir licença. Vou pedir licença para você para a gente ir ponteando as coisas aqui e com muita calma nós vamos refletindo a respeito. Mas vamos lá, o que você iria colocar? Tipo assim, duas coisas, né? Eu sempre estudei muito ciência, né? Estelar e também física quântica, que é a subatômica que ele estava falando, né? Sim, sim. Muito, tipo assim, eu não tenho uma vida muito grande, mas ainda, né? Mas 10 anos antes, pelo menos, antes de começar a conhecer a doutrina espírita. Eu já estudava isso desde 2005, 2004 e tal. 2002, Discovery Channel, Story Channel, né? Aqueles documentários. E aí, quando você vê um livro que foi lançado muito tempo antes, falando a mesma coisa, trazendo de uma maneira totalmente diferente do mundo espiritual, de uma psicografia, trazendo a mesma coisa que cientistas tiveram que investir bilhões em equipamentos, satélites e, enfim, acelerador de partículas e tecnologia avançada para chegar na mesma conclusão, né? Para, por exemplo, chegar no bóson de Higgs, que é a molécula de Deus, que interliga tudo, sabe? Tudo conjumina muito com esse slide, assim. E eu sempre tive essa ideia de que tudo é feito de prótons, elétrons e nêutrons, né? Tudo é energia. E eu sempre tive a ideia de que nós somos a parte da energia que tem consciência. E nós conseguimos
através da lei da atração, atrairmos as coisas para a gente. Isso sempre foi muito claro para mim, muito tempo antes de conhecer a doutrina espírita. E aí, quando ele chega e fala que nós somos um raio, tipo, dentro de tudo isso, a gente é apenas um raio, que naquele raio a gente tem consciência. De todo o restante, a gente tem consciência, ou seja, a gente é o grande diferencial de todos os outros elétrons e nêutrons e prótons do universo, né? A gente tem que ir por partes mesmo, né? Para que a gente possa ir montando esse quebra-cabeça, que são todas essas informações que vem chegando. Então, primeiro, é claro, a obra, o título na introdução já veio. Raios, mentes, que direcionou a introdução do livro. Mas quando ele vem aqui, ó, e dizendo para nós que nós devemos considerar que a mente permanece na base de todo fenômeno mediúnico. Ou seja, a mente, a consciência nossa, né, que é o espírito, ele permanece na base de todo o fenômeno mediúnico. Então, nós temos que colocar esse entendimento de que nós utilizamos a nossa mente e a capacidade que nós temos, ela é muito maior do que aquela que nós utilizamos. E até voltando um pouquinho, eu entendo que a mente é a base do espírito. Existe o perispírito, né? Que está o corpo envoltório, mas o centro dele, aquele que é só aquela bolinha de luz, eu entendo aquilo como a mente. Eu não sei exatamente qual que é o entendimento de mente assim específico que você tem, mas é aquilo que eu entendo, que é algo que transcende o tempo e o formato, né? A mente ela está ali intermediando realmente a consciência e a vida, né? A vida tem a vida corporal, mas nós temos a vida espiritual. Mas vamos avançar um pouquinho aqui nesse texto. Ele está falando assim, que está falando de Deus, né? Não ignoramos que o universo, todo o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Ou seja, Deus pensa, no pensar ele cria. Certo? Então, a hora que esse pensamento divino, ele vai expandindo, ele vai criando o tempo todo. Ele ainda fala aqui que de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios, consciente da eterna sabedoria. Ou seja, se Deus... Nossa, peguei, consegui entender. Peguei, essa foi pesada. Se Deus é essa luz e nós somos os raios que são emitidos dessa luz, né? Então, Jesus falou certo, vós sois Deus. Nós somos essa partícula, esse raio, que é a expansão do pensamento do Criador. Né? E a gente compartilha a mesma essência de Criador também. Eu consigo entender isso quando ele fala que a gente compartilha a mesma essência de co-criadores do universo. Que nada mais é do que a eterna sabedoria, né? Então é muito lindo a gente ir buscando esse primor das definições que ele vem trazendo, né? E ele continua aqui, dentro do limite da nossa evolução espiritual. É claro, nós só vamos conseguindo, cada um, fazer a sua parte dentro da sua possibilidade. Conforme nós vamos expandindo essa nossa possibilidade, nós vamos conseguindo ampliar também o que nós podemos fazer de bom para a vida e nos integrarmos com o Criador. Aí, é claro, ele vem aqui e ainda deixa aqui a metade do slide aqui, né? Da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Tudo. Né? Tudo é Deus. Foi por isso que eu falei que, tipo, tudo é feito de energia, tudo é feito da mesma matéria, tá tudo mergulhado na mesma coisa, né? Sim. Aí ele fez essa conotação aqui, relacionando, né? Para que fique o entendimento desse todo dentro do oceano, né? Então, como se tudo que existisse dentro do oceano fôssemos nós, mas o oceano é o que encampa tudo. É a mente de Deus, né? Exatamente. Não, é a exteriorização. Porque, tipo assim, quando ele fala exteriorização, ele quer dizer a parte física
né? Eu entendo, pelo menos eu entendo isso. Por exemplo, o que é a exteriorização da mente de um arquiteto? É o prédio construído, porque a parte interna da mente dele era um pensamento que ele teve. Imagina, Deus imaginou o universo, vou criar o universo, e foi, arquitetou, exteriorizou aquilo. Mas aquilo não é a mente dele, é apenas a exteriorização, é a materialização de um pensamento, né? Mas olha só, você mexeu um pouquinho comigo, porque a minha profissão é essa, né? Arquitetura. Então, quando você projeta, eu entendo que você exterioriza, você materializa aquele projeto. Agora, Sim, exatamente. só que quando você materializa esse projeto, você coloca lá dentro possibilidades de que a vida ali se manifeste, certo? Se eu criar, por exemplo, uma escada onde aquele ser que vai viver lá, ele vai ter que se abaixar todo dia para passar por debaixo daquela escada, porque aquela escada está mal projetada, certo? Eu estou dando uma condição para aquele ser muito difícil, perto do que eu poderia ter fornecido para ele. Como Certo? arquiteto, né? Como desenvolvedor, como desenvolvedor. Sim. Então, o arquiteto maior aí, Uau! né? Nossa, você foi muito mais profundo agora. Nossa, Ó, nossa. não, eu estou falando isso, eu citei esse exemplo da escada porque um dia uma pessoa me chamou na casa dela e ela tinha uma escada que ela viveu lá durante, sei lá, 20 anos, 30 anos, com aquela escada mal projetada, e toda vez que ela tinha que subir para o andar de cima, ela tinha que se abaixar para não bater a cabeça no teto, na laje que divide os dois andares. Ou seja, essa pessoa, ela conviveu com isso daí, dessa forma. E eu cheguei lá e falei, nós vamos aqui modificar. Basta quebrar um pedacinho da laje aqui, você amplia a sua passagem, você não mais tem que fazer isso. Encontrei essa pessoa um tempo depois, ela falou para mim o seguinte, eu demorei, depois que você foi lá, eu demorei ainda uns 30 dias para, subindo a minha escada, perder aquele condicionamento que eu tinha de me abaixar para não bater. Ou seja, o reflexo que ela gravou durante muito tempo condicionou ela a fazer um movimento que mesmo ela não precisando fazer mais, ela fazia. Até que ela se libertou, porque ela conseguiu já perder aquele reflexo que não precisava mais ela ter de se abaixar, e ela subia tranquilamente depois. Ou seja, quando você materializa, cria um conceito e você materializa ali, essa exteriorização que está dizendo, ela tem fundamentos maiores de dar qualidade de vida, de dar, de modificar a existência até de um caminho de alguém. Né? Isso daí, no caso da obra divina aí, é o que ele pede, para que a gente seja caridoso, para que a gente seja benevolente, para que nós possamos trabalhar o que Jesus veio aqui e esclareceu para todo mundo, o amor ao próximo. Mas é isso Sim. daí. Mas vamos em frente. Quando ele materializou essa superestrutura, ele não só construiu algo, mas ele construiu algo que seja fértil, que a gente possa se desenvolver e crescer como raios conscientes, né? Ele fez uma fazenda que a gente pode cultivar gados, a gente pode cultivar grãos, pode cultivar, ter tudo. É um ambiente fértil. Ele criou um ambiente fértil para que nós, como raios conscientes, pudéssemos nos desenvolver, né? Ao ponto de que qualquer caminho que a gente tome, a gente chega lá na luz. Caraca, Não é fraco não, né? Mas aí ele fechou aqui. Quando eu crescer, quero ser assim, né? Fechou aqui, ó, o texto com essa frase, né? Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Ou seja, sim, dentro de um ambiente fértil que ele criou para nós, né? E por que, Klaus, sermos infelizes, né?
É isso que nós precisamos de trabalhar dentro da gente. Porque Essa história da escada que você falou, para mim, reflete muito isso. Imagina, o cara está 20 anos condicionado a, de certa forma, uma infelicidade dele ter que abaixar, mas ele não vai buscar um Lázaro para resolver aquilo. E aí, tipo assim, muitas pessoas estão condicionadas à dor, achando que elas são obrigadas a sentir aquilo, sabe? Elas estão tão fechadas numa caixa que elas não sabem que elas podem se libertar, e mesmo depois que elas procuram um coach, ou um psicólogo, uma pessoa que ajude elas a melhorar, que nem foi você na casa dela, que você tirou essa barreira para ela poder passar, né? Quando ela busca um profissional que ela pode sair daquilo, ela, mesmo depois de ela enxergando que existe outro caminho, ela tem dificuldade de percorrer porque ela foi condicionada ao velho caminho. A mente dela é condicionada por muitos anos ao caminho anterior e ela tem dificuldades para acreditar que existe um novo caminho. No caso dele foi 30 dias, mas tem pessoas que mesmo depois de conhecer a verdade, elas têm dificuldade de aceitar. são os vícios que E nós isso, adquirimos. hábitos, né? Os vícios, aí tem os vícios físicos e os vícios morais. Então, os morais é que a gente ainda está preso ali neles e ainda somos orgulhosos, né? Ainda Sim. somos egoístas demais. E assim a gente vai ter que se livrar. A gente precisa Sim. de perder esse condicionamento. Mas vamos seguir Sim, eu aqui acho que porque de todos esses termos, o pior é o preconceito, né? Preconceituosos, né? é mais um vício. É um vício moral muito grave. Sim. A humanidade está melhor a cada dia, eu acredito nisso. Também. Bora lá? Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram genitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui um campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor da força gravítica em que se equilibra. Em cada alma se envolve um círculo de forças vivas que lhe transpiram o hábito mental. Na esfera das criaturas a que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste e crescimento para a imortalidade. Nós criamos. Ficou um pouco isso, acho que a forma que eu li, como tem muitas palavras, ficou um pouco confusa. É bom a gente dar uma... Não é assim. Nós, através da nossa mente, através das nossas atitudes, através de tudo que nós pensamos, nós criamos o nosso universo. Tá? Então, em volta de nós, nós movimentamos todas as energias que sejam afins com o que nós somos, com o que nós pensamos. Então, nós vamos atrair para nós tudo que nós movimentarmos através da nossa mente. O universo nós assimilamos do mesmo jeito que você vai aonde na sua vida? Nos lugares que te interessam. Né? Quando você sai de casa, você vai para um lugar que te interessa aí. Você não sai, por exemplo, para ir trabalhar, de repente fala assim, não, hoje eu vou para a praia. Do jeito que você está, você vai lá para a praia e fica deitado o dia todo. Não, você não faz isso. Você sai com o seu propósito, você vai para o lugar que se interessa. Então, por quê? Porque você, anteriormente, você já criou dentro da sua mente aquela necessidade por ter aquele aprendizado. Se nós estamos hoje aqui Um propósito, né? se nós estamos hoje estudando aqui, é porque nós criamos dentro de nós um propósito e buscamos essa afinidade com esse propósito. Então, na vida é assim. Cada globo ele tem o seu desenvolvimento. Aqui no nosso planeta, nós estamos com esses, sei lá, entre 20 e 30 bilhões de espíritos, 7 a 8 no plano encarnado e o restante no plano desencarnado, porque todos nós estamos envoltos nessa energia que o planeta comporta.
Não tem jeito da gente sair daqui. Por mais que a gente queira Porque a gente está sair, tipo no mesmo nível, né? No mesmo no mesmo degrau, né? patamar, não resta a menor dúvida. E aqueles que já conseguiram desenvolver um pouquinho mais, tem que, em vez de querer seguir em frente, buscar ajudar aquele para que todo mundo possa, pelo menos a maior parte de nós, possamos caminhar junto no rumo da Sim. luz. Isso é que vai fazer com que a humanidade toda consiga superar os seus desafios maiores. Não tem jeito de um estar feliz enquanto o outro está na miséria. Então, nós precisamos de equalizar isso. O Buda, acho que, não sei se foi, acho que eu vi isso do Osho. O Osho é um filósofo que eu gosto muito. Uhum. E ele falou assim que, por exemplo, os monges budistas que estão lá na montanha orando, eles são tão corresponsáveis pela miséria na África do que quem está lá na África deixando o povo na miséria. Porque mesmo que Exatamente. você não faça nada, você você também é culpado. Até não seria culpado, mas você É tendo consciência corresponsável. corresponsável, mesmo que você você tome o papel de que não vou fazer nada. Só o fato de você não fazer nada, você tomou uma posição perante aquilo, então você também é corresponsável àquilo. Isso nós Então, precisamos. A gente, quando nós nos referimos a essas personalidades, espíritos bastante importantes, né, que passaram aqui pelo planeta, como Buda e outros, eu até lembrei de uma história do Gandhi, né? Que o Gandhi, praticamente, com a sua atitude, ele libertou o povo dele de a uma Inglaterra sem guerra, né? de uma situação muito ruim, né? E numa das histórias do Gandhi, ele, por exemplo, ele estava sendo ali rechaçado por um soldado inglês, né? Que é a Inglaterra que dominava toda a situação lá naquela época, A Índia, né? na Índia, e ele estava sendo maltratado, ele estava sendo ali sendo espancado, né, no meio da rua. E aquele soldado, ele era um cristão, mas ele estava ali fazendo A o serviço trabalho da dele, rainha, a né? serviço da rainha. Ele estava ali Tipo, trabalhando, né? E o sim. Gandhi não reagia. Ele batia no Gandhi e o Gandhi não reagia. E aquele soldado começou a ficar encafifado com aquilo. E chegou uma hora que ele parou de bater e falou para o Gandhi: você não vai reagir, não? Que líder que é você? Olha o que você está deixando o seu povo ver você fazer. Um minutinho. Um líder, ele precisa de mostrar para os seus súditos que ele tem capacidade para reagir, né? Aí o Gandhi só virou para ele assim, olhou e viu que ele tinha um crucifixo, né? Aí o Gandhi falou para ele assim: não, eu estou agindo como ele. Apontou o crucifixo. Estou agindo como Jesus, né? Apontou o crucifixo. E aquilo ali transformou esse soldado. Esse soldado, ele a partir daquele momento modificou completamente. Já acolheu ele, Sim. modificou a situação, ou seja, às vezes você está com a sua mente voltada de uma forma que determinado ponto que aconteça venha modificar o caminho, venha modificar a forma com que você tenha que pensar. E é isso que a gente tem que buscar dentro da gente. O que nós precisamos de olhar para dentro de nós que nos faça modificar o paradigma que nós criamos, que nós Sim. deixamos acontecer até hoje. E quando a gente olha para trás, quantos paradigmas não foram quebrados, né? E a gente, como peixe dentro da água, a gente não consegue enxergar. Só quando a gente sai do aquário que a gente consegue ver. Então, várias vezes a gente teve que sair do aquário na, na abolição, no empoderamento das mulheres, né? Tipo, quando a gente teve que... Várias vezes durante a evolução da história humana, a gente teve que sair da água para descobrir que era peixe, né? A gente Verdade. levava vários dogmas
coisas como certo, como uma coisa tipo que não existia uma outra opção, e de repente uma descoberta faz com que tudo aquilo caia por água, né? Tipo, a Terra é redonda, a Terra é plana. Tipo, todas essas descobertas que o ser humano foi fazendo durante as eras é quando ele saía da água e descobria que ele era peixe, né? Então, para poder Digamos assim. entender, e é isso que ele fala aqui. Nós precisamos de trabalhar os nossos pensamentos, porque através desse entendimento é que nós vamos transformar o nosso universo, né? E entendermos o quanto nós somos essa criatura criada com possibilidades muito além daquelas que nós já descobrimos em nós. Sim. Então, vamos lá. É que esse momento é tão absoluto conhecimento, que quando a gente olha para isso, parece que é até fácil olhar assim, né? E falar, já sei, é só isso, né? Então, agora que eu descobri, agora eu já estou pleno, vou queimar etapas. Não tem como queimar etapas, Não né? tem. E nem precisa. Você nem precisa, né? Muito, muito profundo isso. Vamos lá. Cada planeta revoluciona na própria órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas da gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência envolve um grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituindo alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, compondo assim apenas a família, perdão, compondo assim apenas a humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos enquanto simplesmente as expressões da vida em que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Completando o que a gente estava falando agora. Né? Aqui é um convite para a expansão de consciência, certo? E quando a gente está buscando essa expansão, você busca estudar realmente a lógica do universo, a lógica da vida. E quando você busca isso, Klaus, a gente vai, por exemplo, ver depoimentos até de seres que estão trazendo depoimentos aqui para a Terra, seres do universo, de outros mundos. E eles falam claramente o quanto nós somos uma família universal, o quanto nós temos que nos entendermos como uma família universal, porque o nosso Criador é um só. E assim sendo, nós precisamos de nos ajudar. Só que enquanto nós não conseguimos ainda sair daqui e ter essa convivência fisicamente ou de outra forma, nós podemos fazer isso espiritualmente. Nós, por exemplo, podemos elevar o nosso pensamento e viajar por todo esse universo, nos encontrando com essa família quando nós quisermos. E a partir do momento que nós formos expandindo essa nossa consciência, nós vamos conseguir fazer com que o mundo que nós estamos aqui limitados a ele, que ele possa ser melhor do que ele até agora foi, através da nossa transformação. Então, Sim, quando a gente se melhora, a gente melhora a nossa casa, melhora a nossa rua, melhora o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso planeta, nosso universo, né? É o efeito borboleta, né? Aquele que vai se expandindo realmente e vai ganhando campo. E nós vamos junto. Cada um com a sua responsabilidade. Né? Cada um com a sua responsabilidade, com a sua forma, mas com o fundo modificando o caminho, né? Sim.
Eu até no começo, eu falei assim, que eu achava, né, que toda essa tecnologia da mediunidade, tudo já vinha pronto numa cartilha e a galera aplicava e fazia funcionar o sistema. E não que a gente tinha que desenvolver e evoluir conforme o nosso degrau, né? Mas analisando como funciona uma faculdade, por exemplo. Quando você está no primeiro ano, você não vai conseguir entender as aulas de quem está no último ano. Então é por isso que não dá para queimar etapas, né? Não, Por você isso que não, precisa. que a gente tem que passar por cada série, por cada semestre, por cada aula e passar, ser aprovado, né? Sim. Não só passar o tempo, né? Ser aprovado também, né? Naquele conhecimento para poder subir de degrau, né? Senão a gente não vai conseguir entender o que tem no próximo degrau, porque são outras aulas, outros desafios, outros aprendizados, né? É muito. Nós estamos aqui na 8ª obra da coleção do André Luiz. Estudamos as outras 7 obras nesse grupo que nós temos de estudo, e muitas vezes eu lembro de nas outras obras a gente agradecer a Deus por esse conhecimento da reencarnação que o Espiritismo vem nos trazendo, para nos mostrar o quanto nós temos essa necessidade de passar etapa a etapa no nosso desenvolvimento, o quanto o espírito precisa de vivenciar todas as situações onde a possibilidade existe. Se hoje, por exemplo, uma delas, só para exemplificar, eu estou aqui como o homem, como masculino, mas se eu não passei, eu preciso de passar, de vivenciar a outra também, do feminino, tá? Sim. Para que a gente possa fazer com que a soma dos dois monte esse espírito que nós somos. Não tem jeito do espírito não entender todas as fases, todas as etapas. Ele não vai estar Sim, íntegro, ele não vai estar inteiro. Vai estar sim. faltando um pedaço. Eu não sei se foi em alguma das obras que a gente do grupo ou se foi mesmo no Evangelho, mas que eu vi que todo mundo já foi ou vai ser gordo, magro, rico, pobre, baixo, alto, branco, preto, japonês, vai passar por todos. Se já não passou, vai passar por todos para poder tipo entender como que realmente é. Agora, Tipo, nós precisamos de passar por todos? Essa é uma pergunta. a gente poderia ler um livro de alguém que passou por todas, mas eu acho que Então, se a gente passar, ó, o entendimento vai ser melhor, né? então pelos estudos que a gente vem tendo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das obras da codificação, aqui das obras também que o Francisco Cândido Xavier trouxe, de diversos espíritos, nós não temos a necessidade. Mas, se nós passarmos, nós vamos ter a certeza do que nós estamos conquistando. Por exemplo, o espírito feminino, ser mãe, é algo que, se eu não vivencio aquilo, vai ser muito difícil eu entender o que é ser É, uma mãe, certo? é que Mas, nem explicar para um cego como que é a cor vermelha, né? pois é. Mas eu preciso de passar? Não preciso. Mas só que no nosso desenvolvimento, é quase que notório que nós, se passarmos, nós vamos adquirir aquela experiência já muito estabelecida em nós. Porque não existe uma regra que é uma lei que ela não possa ser, por exemplo, trabalhar o seu desenvolvimento. Uma pergunta que está me ressoando aqui, Lázaro, desculpa até te interromper. Eu já vi em algumas coisas, né? Porque é muito vasto, muito conhecimento de livros, palestras, né? Então a fonte não lembro especificamente. Mas, por exemplo, que o espírito que nem o do Chico Xavier, que era muito evoluído, ele já tinha uma espécie de assexualidade, né? Ele não era muito. Ele estava no corpo físico masculino, mas ele não tinha os mesmos desejos de um homem.
ele não Olha, tinha esse desejo da carne, ele era uma coisa tão evoluída que ele já está num outro nível de assexualidade. Não sei se você já viu algo. a sexualidade, o sexo, ele é material, é puramente material aqui. Todos nós, se formos nos ater acerca do sexo, principalmente aqui na matéria, é puramente material. É uma necessidade que o ser encarnado ele vem com ela, porque realmente tem que se procriar, tem que seguir. E hoje em dia nós estamos aqui, a própria ciência nossa está mostrando que não tem essa necessidade. Você pode simplesmente também se procriar no laboratório ou em outras circunstâncias qualquer que seja, tá? Então essa Sim, possibilidade ela existe. Os irmãos nossos de outros planetas que dão comunicação aqui, porque eles se comunicam através da mediunidade também, certo? Os encarnados mais evoluídos de outros orbes, eles se comunicam também através da mediunidade aqui, além de fazer eles, só que quando a comunicação vem é chamado de canalização, né? Então muitos médios canalizam essas informações que na verdade é a mesma coisa, é a sim. mediunidade ativa. É uma ligação sem celular, né? É Tipo uma isso. ligação direta aí. Sim. E então essa questão ela precisa de ser com mais calma, pegar uma obra realmente que trata dela, para que a gente possa desenvolver esse estudo, tá? Dissertar em Agora, cima disso, né? agora, necessariamente, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que só porque o espírito desenvolveu que ele fica assexuado. Eu não posso afirmar, porque o espírito pode ser super desenvolvido e ele estar aqui com a sua definição toda pautada, ativa, normal, e ser um espírito super desenvolvido, sem problema nenhum. É que alguns espíritos que apareceram, por exemplo, como Jesus, né? O próprio estudo da vida de Jesus nos leva, os textos todos que vêm falando da vida de Jesus, nos leva a não nos envolvermos com essa parte da sexualidade. Que é polêmica também, né? É muito Tem polêmico. tabus da sociedade, paradigmas, né, também, né? Exatamente. Do mesmo jeito que, por exemplo, em um determinado texto bíblico, estava lá que a reencarnação é uma verdade, né? E aí depois, um poderoso da época, por uma vontade própria, mandou tirar a reencarnação da Constantino, Bíblia. né? Exatamente. Constantino. Por conta de atender um desejo da sua esposa. Então, esses textos todos, eles precisam, com muita calma, de ser estudados. E como tem irmãos nossos que estudam especificamente alguns temas, nós precisamos ir buscar esses estudos mais específicos para que a gente possa tirar conclusões mais aprofundadas. Tá? Mas eu não Sim, posso afirmar nenhuma coisa nem outra, Klaus, que é por sim, isso. sim. Que é por isso. Não. O que eu penso nesse caso é assim: todos nós que reencarnamos, nós temos um projeto de reencarnação. Tá? Esse projeto ele é atendido. Se eu preciso de ser gordo nesse projeto, eu vou ter uma glândula que vai desenvolver a minha obesidade. Se eu preciso de ser cego aqui, nesse projeto é programado um corpo para que ele não tenha, que tenha deficiência na visão. Se eu preciso daquela etapa que eu vou viver aqui, da minha vida, eu preciso de ter alguma outra deficiência, qualquer que seja, é projetado o meu corpo. Na segunda obra dessa coleção, Os Mensageiros, é muito esclarecido isso daí. Toda a vida, toda a reencarnação, ela é projetada no plano espiritual. Sim, Pela necessidade que o espírito tem. sim, Então, sim, sim, sim. se tem aqui alguém que tenha, por exemplo, a questão de
a sexualidade, é porque deve fazer parte de um projeto também. Sim. E você vê que cada vez mais essas místicas vão se quebrando, né? Tipo, contra negros, homofobia, tudo isso são forças que estão se juntando cada vez mais e quebrando esses paradigmas e mostrando que no final são todos seres humanos que se amam, né? E que querem evoluir, que estão no mesmo nível social, porque tem seres humanos que não têm nível mental de evolução para entender a opção sexual de outra pessoa. É complexo demais, né? Mas, enfim, vamos voltar para o texto aqui, que esse assunto é para outra obra. Mas é importante que quando ele surge, porque a gente precisa de pelo menos, deixar um pouco do entendimento, um campo aberto, para que possa gerar, até no nosso grupo de estudo, alguma solicitação, né? Algum questionamento, alguma crítica, porque esse estudo nosso, ele foi formatado para... Nós temos cerca de 80 pessoas no nosso grupo de estudo. E agora esse vídeo ele é deixado no YouTube. Amplia mais a possibilidade de outros terem acesso. E fica aqui sempre a condição de alguém aproveitar o que nós estamos aqui, por exemplo, discutindo. Não estamos definindo nada, não estamos estabelecendo nada. Nós estamos deixando aberto um pensamento para que ele evolutivo, seja estudado. Né? Exatamente. O que mais vamos gostar é que cheguem comentários, que cheguem críticas, falando e esclarecendo-nos. O gostoso é quando você recebe realmente uma crítica, que aquela crítica seja construtiva. Né? Sim, sim. Porque eu tive pensando sobre dois assuntos, né? Quando eu estava lendo hoje de manhã eu li algumas vezes, né, o capítulo antes da gente gravar. Principalmente na questão quando ele fala assim que ele ficou, o Aulus, né? Ele ficou na França até determinada data e pum, ele veio para o Brasil. Eu queria entender como que funcionou, ou como que funciona no mundo espiritual, porque eu nunca vi nada falando sobre isso, sobre linguagem, que o cara falava francês e do nada o cara vem para o Brasil e ele começa a falar português fluente, tipo, ou será que no mundo espiritual todos falam uma língua ímpar? Tipo, Não, que é a assim, linguagem que um entende o outro através da telepatia? Ou será que, tipo, ele falava francês e aí ele foi aprendendo a falar português para poder trabalhar com a equipe do Chico Xavier, né? Sim, aqui no nosso lar, né? Nós vamos passar um pouquinho desse entendimento, o pouco entendimento que eu já tive a respeito disso. Agora, só esclarecendo aqui, no caso, o Aulus ele viveu lá na França na época que ele reencarnou, na época do Allan Kardec, ou um pouco antes, de Mesmer, né? Porque Mesmer foi anterior um pouco. E ele viveu lá encarnado, aí depois ele foi para o plano espiritual. Quando ele desencarnou, fala até que a época que ele desencarnou e ele veio como espírito atuar na equipe. Isso, acho que foram duas encarnações, inclusive, viu? Foi uma com Mesmer e depois uma segunda encarnação com Kardec. Foram duas, né? Lá Legal. Na França. É bom mesmo. Depois eu vou até rever. É bom ter para ter um entendimento mais claro. Então, Sim. E aí depois ele veio aqui. Agora, nós temos o Klaus. Ó, já estou te chamando de Aulus, hein? Oh, que honra, hein? Nós temos assim que no mundo espiritual a linguagem ela é dispensada até. Tá? Os espíritos se comunicam sem ter a necessidade de falar do verbo. Sim. Então, é uma linguagem ímpar, né? A realidade é que manda. Eu não tenho necessidade de falar português, francês, inglês, nada disso. Do mesmo jeito, por exemplo, como que um espírito que vive em Júpiter se comunica com o espírito aqui da Terra? Eu não sei se está em obras, acho que é Valtinho, aquele Xavier, durante muito